Estudos acadêmicos afirmam que é 7 vezes mais caro prospectar novos clientes do que manter os clientes antigos. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Drejans Marketing. Meu nome é Igor Drejan e hoje é a nossa 5ª aula de uma sequência de 6 aulas que eu preparei para vocês sobre funil de vendas e a relação do tráfego pago com ele. Hoje a gente vai falar sobre o pós-venda. Depois do funil de vendas, nós temos uma reabertura no funil. Alguns autores mostram essa abertura como uma continuação das suas estratégias de marketing a fim de vender mais, que seria o pós-venda, e como que essas estratégias de marketing, depois de você já ter vendido para algum cliente, servem para você conseguir aumentar seu número de vendas. A gente vai falar sobre isso hoje. E essa aula vai ser um pouco diferente das anteriores, já que esse modelo do pós-venda, da fidelização do cliente, é um modelo um pouco não linear. Falamos nas aulas anteriores sobre a fase de captação e atração de cliente, sobre a fase do meio do funil de relacionamento com sua audiência e o fundo de funil, que seria a parte da venda ou a conversão do seu cliente. Hoje é a continuação desse funil, que é a pós-venda ou a fidelização do seu cliente. Fica até o final que você não vai se arrepender. A gente vai falar na aula de hoje sobre definição do que é o pós-venda, os motivos de você executar estratégias de pós-vendas na sua empresa, os benefícios que as estratégias de pós-vendas têm no seu negócio e algumas práticas de como fazer, que a gente vai passar, e como executar, como fazer as estratégias de pós-venda. E dentro disso a gente vai falar sobre algumas práticas, o CRM, o tráfego pago e alguns indicadores. Então, começando aqui com o conteúdo, o que é pós-venda, o que é fidelização de cliente? Pós-venda são todas as ações de marketing em prol do aumento do número de vendas depois que você fideliza um cliente. Então, preste atenção nessas palavras-chave. Ações de marketing, pós-venda e fidelização. São palavras-chave para você entender o que o pós-venda faz. Fidelizar, do dicionário fiel, que, dentre as definições do dicionário, as principais aqui para o nosso nicho são que dá mostras de lealdade, que não contraria a confiança depositada e que se mostra constante em ideias ou hábitos. Hábito também é uma palavra muito boa para o nosso nicho aqui. Então, basicamente, é tudo que você vai fazer, está relacionado com marketing, mas basicamente tudo é marketing, sobre você conseguir investir ações em cima do seu atual cliente, pessoas que você já vendeu, para você conseguir vender mais, aumentar seu faturamento, aumentar sua margem. Mas por que eu quero fazer isso com um cliente que eu já vendi? Afinal, ele já comprou de mim. Por que ele compraria de novo? Ou por que eu quero que ele compre de novo de mim? Manter um cliente fidelizado é muito importante. Por quê? Vamos relembrar um pouco as aulas anteriores. A gente passou por um funil de vendas, ou seja, um caminho onde um potencial cliente passou te conhecendo, você gerando valor, confiança, autoridade, todos os gatilhos possíveis nele. Você foi fazendo ele aumentar a sua consciência de consumidor na pirâmide de consciência do consumidor e ele já sabe que você oferta aquilo, você resolve algum problema que ele teve, você solucionou um desejo ou uma necessidade desse seu cliente. Então, se ele abriu a carteira para você, se ele deu o dinheiro para você em troca de um serviço ou produto ou um infoproduto, quer dizer que ele já confiou expressamente em você a ponto de dar o dinheiro dele para você poder solucionar aquela dor dele. Então, a gente não vai jogar fora toda essa confiança que o cliente botou em você já. O cliente virou cliente porque ele falou assim, olha, toma o dinheiro que eu produzi em troca de algo que eu preciso. Ele confiou em você para fazer isso. E você não vai jogar essa confiança fora só deixando ele comprar ou consumir aquilo que você vendeu e ir embora. Você vai conseguir aproveitar essa confiança para agregar mais valor nesse cliente e conseguir converter outras vendas nele. E a gente vai especificar isso já já. Quando você pensa em vender para esse tipo de cliente que você já vendeu, vai fazer uma segunda venda, o que você vender para esse cliente já vai sofrer bem menos resistência ou objeções, porque você já quebrou algumas delas no decorrer do seu funil. O tipo de conteúdo, dentro da profundidade de conteúdo, é um pouco diferente. Ele não é do raciocínio de conteúdo, topo, meio e fundo de funil, no decorrer da consciência de consumo. Ele já consumiu de você. Esse conteúdo é um conteúdo específico para clientes já convertidos. Então, é um conteúdo mais de comunidade, dele entender como um produto funciona ou aprofundar a relação com você, que você ainda consegue aprofundar mais relacionamento com o seu cliente, principalmente se você vendeu um low ticket, ou seja, um produto que não custou tanto, ou seja,
você não fez um processo tão profundo necessário para confiança e autoridade. Então, você pode continuar engajando e aquecendo esse seu cliente já convertido para ele ter mais relacionamento com você. E os canais para falar com clientes já convertidos são um pouco diferentes dos canais que você usa para falar com seus potenciais clientes. Afinal, você não precisa fazer toda a cópia de convencimento que você fez no funil para alguém que já comprou de você, por 2 motivos. Primeiro, a pessoa já passou pelo seu funil, ela já entendeu a mensagem que você deu para ela, não é à toa que ela comprou de você. E segundo, ela não vai consumir o mesmo produto 2 vezes, pensando assim num infoproduto ou num serviço, pode até consumir, mas o funil de vendas para esse mesmo serviço ou produto é um pouco diferente, porque na verdade é um retorno do cliente. Lembrando aqui que o seu produto, serviço ou infoproduto, ele resolveu, foi bom, ele teve uma solução, ele validou, e ele foi bem utilizado pelo seu cliente, resolveu alguma coisa dele, beleza? E os canais mais indicados para você falar com os clientes já convertidos são e-mail e alguma plataforma de comunidade. O Facebook usa essa plataforma de comunidade, você pode fazer um grupo no Facebook, ou você pode ter sua própria comunidade. Existem várias plataformas, inclusive fazer uma plataforma com HTML, né, com programação de site, mas é um pouco mais difícil, você contrata alguém para fazer isso para você. E tem algumas empresas que utilizam o WhatsApp para fazer esse relacionamento com o cliente já convertido. Vai de acordo com a ferramenta que você dominar / conseguir executar. Depende da sua maturidade empresarial. O pós-venda só funciona se você entregar o que você vendeu, produto, serviço. Eu vou chamar de produto aqui, mas você pode entender como produto, serviço ou infoproduto, tá bom? Qualquer tipo de troca entre o que você entregou, solucionou, pelo dinheiro do cliente ou por qualquer outra coisa que ele tem entregue para você, de acordo com a sua oferta. Vamos entender aqui que o funil de vendas só funciona essa pós-venda, a fidelização do cliente, quando, primeiro, ele teve o produto bem solucionado. Esse produto solucionou o que o cliente queria que solucionasse. Não adianta você querer fidelizar um cliente que você dê um produto ruim, com uma qualidade ruim. Então, qualidade do produto é um dos pilares para você poder prosseguir com a sua fidelização. É essencial para você não afugentar o seu cliente do seu processo de pós-vendas, porque se você fez um péssimo atendimento, ninguém vai querer continuar escutando você. Então, bom atendimento e qualidade de produto são os 2 pilares que vão sustentar a pós-venda, a fidelização do cliente. O motivo principal para você ter a pós-venda, além de querer vender mais, é você ter clientes que promovem o seu produto, ou seja, organicamente fala para os conhecidos, olha, consumir com fulano é muito bom. Ele está fazendo marketing orgânico para você, esse é um ponto. E o segundo ponto é que ele vai defender a sua marca. Se alguém chegar e tentar denegrir a sua imagem, esse cliente pode ser um defensor da sua marca. Fala, olha, consumir com fulano, ele não é isso que você está falando. Eu fui bem entendido, o material que eu recebi, o produto que eu utilizei foi muito bom, compraria de novo com ele. Então, essa defesa também é importante para o seu marketing orgânico. Agora, entrando na melhor parte, quais são os benefícios de você fazer uma estratégia de fidelização de cliente? Primeiro, para você conseguir fidelizar um cliente, você tem que ter em mente que você primeiro tem que se destacar dos seus concorrentes. Não adianta você vender alguma coisa e seu concorrente vender melhor e vender com mais qualidade, que você não vai conseguir sobrepujar a autoridade dele nessa entrega. Então, entregar muito bem, ter um bom atendimento, mas não fica muito tenso com isso ou tensa com isso. Por quê? Porque o ser humano, o nosso cérebro, a gente tem um processo que ele não gosta de mudança, ele não gosta de experimentar coisas novas no sentido mental da coisa. O nosso cérebro, ele funciona de uma forma que não é muito confortável a gente experimentar novas coisas. Ele gosta de ser conservador nesse ponto para não sofrer riscos. Então, eu experimentar uma comida nova, por exemplo, pode ser muito bom se der certo, mas pode ser muito ruim se tiver comida estragada. Eu entrar num lugar novo, o cérebro ele pode falar, olha, é um perigo entrar aqui, é um lugar que eu não conheço, pode ser que tenha um risco que eu não conheço aqui. Isso tudo acontece na parte mais rudimentar do nosso cérebro, que ainda age sobre os nossos pensamentos de forma muito subconsciente. E a gente vai usar dessa limitação cerebral de leve para conseguir fidelizar o cliente. Porque é muito mais confortável o seu cliente manter o consumo com você, desde que você atenda bem a pós-venda com ele, do que ele sair procurando outros fornecedores do produto que ele já conhece e já consumiu. Então, esse conforto mental ajuda no seu processo de fidelização. E quais são os benefícios do pós-venda
para o seu negócio? Primeiro, um pós-venda bem executado aumenta a satisfação do seu cliente. Ele sai do processo mais satisfeito, mais feliz em consumir com você, fazendo ele ser mais propício a consumir de novo. 2, feedback dos clientes. Quando você atende muito bem o cliente, ele está muito mais propício a falar para você o que ele gostou, o que ele não gostou, pontos de melhoria, pontos de atenção, pontos incríveis que surpreendeu ele. E essas informações de cada cliente que você coletar são ouro para suas estratégias futuras, porque é em cima de dados que a gente decide as melhores estratégias para seguir e para onde ir. Quando você não sabe para onde ir, você vai em cima dos dados. Dados de tráfego, dados de vendas, dados dos clientes, todos os dados guiam o seu negócio para o sucesso. Não é achismo. Tem um ponto onde, no início do negócio, bem iniciozinho mesmo, o instinto vale sim a pena. Tem pessoas que têm mais instinto, intuição de negociar, de empreender, do que outras. Mas todo mundo consegue empreender seguindo dados e até mesmo as pessoas que têm boa intuição de negócios, eles têm que se apoiar nos dados para que a intuição seja potencializada. Então não esquece disso. Ponto 3, reduz a taxa de cancelamento. É muito comum consumidores comprarem os produtos já sabendo, se eu não gostar, é só devolver, porque a lei brasileira defende os direitos do consumidor e um deles é a garantia de não satisfação do produto ou serviço. Então, quando alguém fala 7 dias de garantia, ele não está sendo bonzinho. Ele tem que ofertar essa garantia porque é defendido por lei. Quando você faz um processo pós-venda, um processo de fidelização, uma estratégia bem executada, você reduz essa taxa, você consegue fazer com que a pessoa, mesmo que ela tenha comprado seu produto só por curiosidade, quando você trata muito bem ela e ajuda ela e mostra para ela que quer solucionar o problema dela, por mais que não seja o melhor produto do mundo, mas seja um produto muito bom, essa pessoa tende a não querer cancelar. Então, reduz a taxa de cancelamento. 4, aumento da taxa de efetividade do seu produto, serviço ou infoproduto. Quando você tem um atendimento pós-venda, você tem a oportunidade de explicar com detalhes e atenção como utilizar seu produto, como alguma metodologia sobre o seu infoproduto para a pessoa consumir, ou até mesmo orientações pós-serviço que você dá para o seu cliente. Então, esse atendimento pós-venda faz com que o seu cliente utilize corretamente a sua oferta e se sinta muito mais satisfeito, porque ele entendeu como executar, entendeu como manter o seu serviço, ou entendeu a metodologia do seu infoproduto, ou como acessar seu infoproduto, por exemplo. Esses detalhes aumentam muito o modo como as pessoas consomem seu produto ou utilizam seu produto. E isso aumenta muito a efetividade dele, fazendo esse produto ter mais sucesso, porque mais pessoas vão utilizar ele de forma correta e aumentando a satisfação do cliente, ele promove para outras pessoas. Quando bem feito, uma bola de neve. É maravilhoso. Ponto 5, vendas repetitivas. Quando você faz todo esse processo, você deixa o seu cliente propício a querer consumir mais de você. É muito comum quando o cliente consome de você e esse atendimento é bem feito, o cliente perguntar para você se você tem algum outro serviço, algum outro produto, algum outro curso, algum outro e-book, porque ele gostou do modo como você entregou. Então você aumenta a frequência que esse cliente consome de você. Vendas repetitivas para o mesmo cliente. Ponto 6. Esse ponto é bem interessante. É a possibilidade de você fazer testes de novos produtos. Quando você tem uma carteira de clientes, uma lista de clientes que consumem de você, você tem a possibilidade de testar novos produtos com as pessoas que já consumiram, porque elas já depositaram aquela confiança em você. E você pode fazer, através de ações de marketing, uma oferta interessante para a validação desse produto, serviço ou infoproduto. Essa validação é muito preciosa, porque quando é feito da melhor forma possível, com essa lista de clientes que são promotores da sua marca, além de utilizar esse novo produto ou serviço ou infoproduto de forma mais aberta, eles podem ter promoções ou ser chamados de lista VIP. O modo que você faz isso é muito interessante, tem vários modos. Mas você consegue utilizar essa lista para poder testar e sem gastar nada, e sem gastar um lançamento, por exemplo, onde você atraria pessoas, faria uma oferta e veria se alguém ia querer comprar ou não. Você não precisa de tudo desse processo. Você pode fazer um mini lançamento desse produto, serviço ou infoproduto para sua lista de clientes já existentes e eles poderem validar isso para você e dando feedback, que a gente já falou lá em cima. Com o feedback você tem mais dados de como melhorar ou como divulgar esse produto teste. E o 7º benefício que eu tinha falado lá em cima é que os seus clientes viram embaixadores da sua marca. Eles vão fazer questão de falar bem da sua marca, de expor a sua marca, de divulgar a sua marca. Então é um benefício muito importante
do pós-venda bem executado. Agora que nós vimos os principais benefícios de uma pós-venda bem executada, do processo de fidelização, a gente vai ver agora algumas ações de como executar esse pós-venda. Mas antes de falar como, eu quero trazer um pouco a atenção, você que é novo empreendedor, um empreendedor bem recente, alguém que está querendo começar uma empresa. Entende uma coisa, desde eu negócio, né, que é um negócio de você próprio, até uma empresa multinacional, existem várias estratosferas que diferenciam tamanhos e portes de empresa. Então, do mesmo jeito que a gente nasce bebê, aprende a engatear, levanta, se equilibra, anda, cai de novo, levanta, corre. Todo esse processo de maturação física que uma pessoa tem, e depois mental e depois psicológica, uma empresa também tem. E essa maturação empresarial se dá de acordo com processos e estratégias internas e externas que ela tem capacidade e autonomia de executar. Então, eu estou falando aqui um resumo prático para você ter noção e ideia do que é uma pós-venda, e você tem um norte de o que executar hoje e o que executar no futuro e poder traçar uma linha entre hoje e o futuro de forma mais assertiva. Se você for novo nessa empresa, não acha que tem que executar isso tudo, porque a sua empresa pode ter uma maturação organizacional menor do que o necessário para executar alguns processos. Então, cuidado para você não enfiar processo na sua empresa de forma a piorar os seus procedimentos e os seus serviços e produtos, porque isso pode atrapalhar suas vendas. Vamos lá, algumas atividades básicas no pós-venda que você precisa implementar na sua empresa. Isso aqui é independente de tamanho de empresa, você precisa fazer isso aqui. Primeiro, responda rapidamente qualquer solicitação que o seu cliente ou potencial cliente falar com o chat, ou seja, atendimento ao cliente mais rápido, mais dinâmico, mais assertivo. Os clientes, eles esperam serem respondidos o mais rápido possível. Então, tenta responder o mais rápido possível, de forma assertiva, aos seus clientes, que você vai melhorar esse pós-atendimento. Seja educado e prestativo. Você, independente da educação do cliente, você precisa tratar ele como uma pessoa ali especial. Por mais que esse cliente seja muito mal educado, por mais que esse cliente seja um pouco sem noção, ele não está ofendendo diretamente você por ser isso. Isso fala muito mais sobre ele do que sobre você ou sobre a relação de vocês. Então, tenham bastante paciência, que você visualiza no futuro mais venda, mais lucro, maior margem, que você vai conseguir ter mais paciência com esse cliente. E seja bastante prestativo. Tenta oferecer para ele, entende qual o problema dele, entende a questão dele, e você, junto com ele, vai traçar uma solução para isso. Sendo essa solução que você já oferece em forma de produto vendido, ou alguma coisa que você precisa complementar do seu produto ou serviço para você poder fazer com que a pós-venda e a efetividade do seu produto seja maior. 3. Seja proativo. Como eu disse, você não pode simplesmente querer só responder ao cliente, você precisa entender a necessidade dele. Quando alguém vem falar com você por algum motivo, ela já está vindo com uma necessidade. É uma dúvida sobre o nicho? É uma dúvida sobre o produto, sobre a execução, sobre o consumo? É uma questão que até ajuda você a melhorar seu produto? Independente do que for, escute atentamente o que esse cliente tem para dizer para você e disso traça uma solução, uma estratégia junto com o cliente para que ele entenda que você realmente quer solucionar o que ele precisa ser solucionado. Isso vai melhorar o seu pós-atendimento. Quarta ação que você precisa fazer básica. Esse atendimento ao cliente precisa ser personalizado. Personalização quer dizer, você não vai vir com uma solução genérica para uma questão que seu cliente tem. Quando você entende o que ele precisa e escuta de verdade ele, você está ali no atendimento personalizado. Quando você mostra para o seu cliente que a sua atenção está sendo para ele naquele momento, ele se sente muito melhor atendido e ele entende que você realmente quer resolver o problema dele, o que aumenta ainda mais a sua relação com ele e a sua autoridade para esse cliente nesse seu nicho. Beleza, tendo isso como base do pós-atendimento, existe 3 tipos de pós-venda que você pode fazer. São termos famosos nesse nicho de mercado, que são o upselling, o cross-selling e o downselling. Traduzido em português é como se fosse vender acima, vender cruzado e vender abaixo. Vou explicar cada um deles com calma. O upselling, ou seja, vender a mais, vender um extra, significa você fazer um upgrade no seu produto já vendido. Um exemplo aqui, que a maioria de vocês deve conhecer, existe um programa chamado Canva. É um dos maiores competidores do Photoshop, porque a utilização dele é muito mais simples, você não precisa fazer um curso para entender como executar a ferramenta. Ela é muito fácil de entender. Então, esse Canva ficou muito famoso por edição de mídia.
Hoje em dia tem vídeo, tem IA aplicada nele, mas o Canva é um programa de mídia. O Canva, ele tem uma versão gratuita que você consegue executar a maioria dos processos de design com ele. Mas essa é a oferta inicial do Canva, você utilizar de graça a troco do seu registro ali. Então ele sabe o que você está fazendo na plataforma, ele troca com informação. Mas o modelo de negócio deles é, depois que você utiliza ali o Canva e vai se tornando dependente da ferramenta, no sentido de você já arquitetou os seus processos em cima da utilização dessa ferramenta, existe o upselling no Canva, que é ele ter a versão Pro. Você paga um valor, eu acho que atualmente está 24 e alguma coisa, e você tem acesso a muito mais tipos de mídias, ferramentas para complementar a plataforma e você ter mais autonomia com ela. Então, isso do Canva de ter a versão Free e a versão Pro é um upselling do modelo de negócios da empresa do Canva. Então, o upselling é você fazer um upgrade na ferramenta que você já vendeu para alguém. Cross-selling, ou seja, uma venda cruzada, é quando eu vendo algum produto ou serviço complementar ao que eu vendi anteriormente, não necessariamente diretamente um upgrade. Então, um exemplo muito prático é, comprei um celular. Esse celular é minha compra original, virei cliente. A partir da compra desse celular, eu posso ter pequenas necessidades, que seriam capinha, película, fone, carregador extra. Esses itens, fone, carregador, película, capinha, se enquadram num cross-selling, que é uma venda cruzada, onde você tem produtos complementares ao produto principal, que seria o celular. Entendeu? E por último, o downselling é quando você tem uma oferta, normalmente um ticket maior, né, um high ticket, e você arquiteta esse produto para ter menos valor agregado e vender mais barato. Então você consegue converter mais clientes, principalmente os clientes que não compraram de você. Essa é uma ação feita muito mais para recuperação de carrinho perdido do que uma pós-venda, mas eu gostei de botar aqui porque está dentro do grupo do selling. Então, um exemplo prático no nicho de infoproduto, eu tenho um curso onde eu dou o acesso de 3 anos, 4 dias de mentoria e aulas ao vivo aplicando a metodologia que eu estou ensinando. E fiz que esse produto vale R$1.000. Um downsell desse produto poderia ser um curso com acesso de 1 ano, sem mentoria, sem aula ao vivo, por R$400. Eu diminuí o valor agregado, sem os bônus que eu estava dando no produto principal, para um produto menor e mais barato, para as pessoas que tiveram a objeção de tá caro, poderem comprar desse produto mais barato. Como eu falei, é muito mais uma ação de recuperação de venda do que pós-venda, mas ele está nesse grupo aí de você mudar o valor da upgrade, venda cruzada, ou tirar o valor agregado para você poder vender mais, beleza? Então essa é a família aí dos sellings. Agora, o que as empresas fazem na prática no pós-venda? O que é fazer um pós-venda? Eu trouxe aqui uma lista para você das práticas mais comuns que o mercado utiliza nas estratégias de pós-venda, para você poder se inspirar e poder melhorar o seu processo de pós-venda na sua empresa. Realizar follow-up para mostrar sua preocupação com a jornada de uso do produto. O que é um follow-up? O follow-up é um acompanhamento. Então você, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, pode mandar um e-mail, um WhatsApp para o seu cliente falando: oi, como que está a utilização desse produto? Você está gostando de usar? Tem algo a complementar? Tem algum pedido a fazer? Quando você ativamente busca o cliente só para saber se ele está bem, se ele está executando muito bem o que ele comprou para executar, o cliente vê que você está preocupado de verdade em que ele tenha a melhor experiência possível. Então, o follow-up é uma das ações de pós-venda. Fazer ofertas exclusivas de acordo com o padrão de consumo dos seus clientes é uma outra ação. Desenvolver programas de fidelização para reter esses clientes na sua empresa, como compre 10, ganhe o 11º, ou consuma até tantos reais e ganhe um desconto. Você consegue montar essas estratégias. Uma outra coisa ali na área do relacionamento seria utilizar datas comemorativas para se relacionar com o seu cliente. Então, datas comemorativas globais, né, assim, feriados, datas de comemoração geral, ou até o aniversário desse seu cliente. Criação de comunidade dos compradores, você fazer uma comunidade e conectar todos os compradores da sua marca. Existem marcas que fazem isso e dá muito certo porque as pessoas vão se inspirando, principalmente produtos ou serviços onde as pessoas podem ter trocas, e você assistindo essas trocas, você consegue melhorar esses seus produtos ou serviços. Então, comunidade é muito bem utilizada hoje em dia, principalmente numa era digital onde a comunicação entre indivíduos está muito bem vista.
Então, o engajamento em redes sociais hoje em dia está muito mais cogitado do que era antigamente. Então, conexão humana sempre é uma chave muito importante, não só para o seu marketing, mas para todas as estratégias e ações da sua empresa. Desconto na próxima compra que o cliente fazer, é mais uma ação de pós-venda. De novo, por e-mail, você pode ter recomendações, indicações ou complementos do produto que você vendeu. Então, relacionamento por e-mail seria um outro ponto. Ainda, um bom suporte técnico, não só pós-venda, logo depois da venda, mas deixar canal de comunicação do suporte técnico aberto e bem executado para o seu cliente. Oferecer depois da compra um guia do seu produto ou do seu serviço, ou como utilizar, como continuar, como manutenir, é muito importante para uma pós-venda. Garantias, substituições ou devoluções facilitadas. Isso gera muita confiança no seu cliente com você. Tanto no cliente que não comprou ainda, do seu potencial cliente, quanto nos clientes que já compraram. Inclusive os que compraram e trocaram ou substituíram, eles vão sentir em você mais confiança de, mesmo que devolveram um produto, de poder ir lá e comprar um outro produto seu. Gera mais confiança. Bônus ou upgrades de produtos ou serviços. Lembrando aqui que você pode usar o teste de validação sendo um bônus. Então, por exemplo, eu tenho um curso de como andar de skate. Eu posso vender esse curso e, como bônus do curso, na oferta, testar um mini curso de manobras. Então, você está testando para ver se vai ter demanda por aquele mini curso e as repercussões do consumo daquele mini curso. Foi como bônus, entrou ali na estratégia de vendas desse principal produto, mas ele pode ser usado como teste. Será que eles vão gostar? Será que as pessoas vão aprender a fazer manobras? Quando ele for validado, você pode transformar ele em principal produto. E, por fim, pedir feedbacks. Uma ação pós-marketing é você, além de falar com o canal e se mostrar aberto, é você perguntar ativamente o que o cliente achou daquela experiência que ele teve com você, informando, inclusive, se o cliente tem sugestões de melhoria. Por melhor que seja o seu produto ou serviço, sempre tem onde melhorar ele. E, normalmente, quando você já pensou muito no seu produto, você está saturado ali do que você poderia melhorar ele. O seu cliente, ele está fresquinho e ele está solucionando aquele problema dele. Então, ele vai ter uma outra visão, uma outra lente sobre o que poderia ser melhor na sua entrega. E ele vai te falar e você vai melhorar, tendo um produto melhor e melhor autoridade naquele seu nicho. Essas são as práticas principais do pós-venda. Em uma pesquisa um pouco mais a fundo que eu fiz no networking, as empresas indicaram que o seu contato de pós-venda é indicado, em média, 2 semanas depois da conversão, aproximadamente. Para você saber alguns detalhes específicos sobre tempo de entrega, qualidade da entrega, se chegou inteiro ou não, qualidade do produto, postura do atendente ou do vendedor que vendeu aquele produto, todos esses são dados para dar inteligência para você, e o timing desses dados é importante, porque o seu cliente não consome só de você só aquilo, ele consome outros produtos de outros nichos de outras empresas. Então, você não deixar muito passar esse tempo do timing é importante para o cliente estar bem recente com as informações, entregá-las para você. Eu quero adicionar aqui um detalhe no pós-venda, que é para um porte de empresa um pouco maior do que uma empresa pequena, que já tem um volume mais relevante de clientes, que é o famoso CRM. Em inglês, CRM significa Customer Relation Management, ou seja, gerenciamento de relação com o cliente. Por que eu preciso de um software para fazer isso? Porque quando começa a ter um volume de clientes muito grande, pensa você aí comigo, se você tem 1, 2, 3, 4, 5 clientes, você consegue se lembrar e se relacionar com eles sem nenhum sistema, sem nenhum método. Mas quando você começa a ter 100, 200, 300, 1000 clientes, você não vai se lembrar de todos eles, por mais que você se esforce. Mesmo que você não faça nada na empresa e a sua função seja se lembrar de todos os clientes. Você não tem capacidade mental para isso. O CRM costuma ser no formato de software, ou seja, um programa que você tem na sua empresa, que ele tem uma metodologia sistemática onde guarda informações sobre toda a jornada de relação entre o seu cliente e a sua empresa, para que qualquer funcionário dentro dessa plataforma entenda essa jornada do cliente e consiga fazer um atendimento bem personalizado para esse seu cliente, de acordo com o histórico dele com você. Por que isso? Você não vai tratar um cliente que já teve 3 problemas com a sua empresa do mesmo modo que você vai tratar um cliente que nunca teve um problema com a sua empresa. São tipos de atendimento diferentes e eles precisam ser personalizados para eles serem mais assertivos
e você melhorar a relação com o seu cliente. CRM é esse sistema. E de que maneiras esse CRM pode ser útil na sua pós-venda? Ele centraliza as informações de cada cliente seu no sistema. Você dá esse suporte personalizado, individual para cada cliente ou prospectos que você tem. A plataforma gera indicadores para você conseguir ofertar soluções específicas para cada tipo de cliente no pós-venda, aumentando suas vendas. Ele integra os departamentos de marketing, vendas e atendimento. Você acessa os históricos de integração entre cliente e empresa, conseguindo ainda agilizar o processo de incidente no relacionamento com o cliente. Na plataforma, você consegue utilizar filtros e gerar relatórios automatizados dentro da plataforma com os dados dos clientes. A plataforma consegue identificar de forma sistemática para você, com esses relatórios, oportunidades de revenda para os seus clientes, para você conseguir executar ali um cross-selling, um upselling, ou alguma coisa mais personalizada. E ainda, ele melhora o fluxo de informação dentro desse processo todo. Então, se você está começando a crescer e está vendo que não está dando conta de gerenciar a quantidade de cliente que está chegando, parabéns, você está crescendo, então já é um sucesso para você, mas fica atento para você ter um CRM, escolhe a plataforma que você melhor preferir, tem várias no mercado, mas tem um CRM que é sucesso, aumenta bastante as suas vendas. Entrando agora na particularidade do tráfego pago. Como que o tráfego pago pode melhorar ou potencializar a sua fase de fidelização do cliente? No tráfego pago, você consegue fazer um reengajamento com seus clientes, o rastreio para viabilizar aquela nova proposta de oportunidade de um cross-selling ou um upselling dos seus clientes. Você alcança essa galera com essa oportunidade ou com essa oferta especificamente para eles, com ofertas personalizadas, inclusive, dentro de uma mesma oferta você consegue botar algum detalhe diferente para cada pessoa e atingir as pessoas que precisam ver as suas ofertas. Divulgação, ele é uma ferramenta para você viabilizar todas as estratégias de pós-vendas que você traçou. Então, se você decidiu fazer um upselling ou fazer uma extensão do seu serviço ou produto novo, você consegue alcançar os clientes onde eles estão. Então, se o seu cliente acessa um site, você vai lá e oferta esse upselling para ele no site que ele está indo. Ele navegando no Instagram, no Facebook, você chega para ele lá. E não necessariamente ele precisa abrir um e-mail para você poder falar com ele no momento onde ele esteja, por exemplo, trabalhando ou resolvendo alguma coisa. Nas estratégias de recuperação de carrinho abandonado, você consegue usar anúncios para alcançar ele e lembrar que ele não comprou, mas quase chegou lá, e tentar convencer ainda ele de comprar novamente de você. O tráfego pago ainda, você consegue coletar feedback dos seus clientes aonde eles estiverem. Você faz campanhas de alcance e alcança essa galera para você pedir um feedback do seu produto ou serviço ou da experiência que você ofertou para o seu cliente. E ainda você consegue educar o seu cliente sobre o uso do nicho do seu produto ou serviço. É muito interessante essa parte quando você oferta uma coisa diferente do que já tem, quando você tem pouca concorrência. Às vezes, um produto ou serviço ou experiência mais inovadora, você cria campanhas de alcance, campanhas de reconhecimento, para você poder educar o seu mercado, tanto clientes quanto potenciais clientes, para entender melhor sobre esse seu nicho e deixar eles mais propícios e confiantes a consumir de você. A maioria dessas estratégias de tráfego pago, elas se baseiam muito na heurística da representatividade. O que é isso? Heurísticas são atalhos que o cérebro usa para ele economizar energia e processos de pensamento. É de onde nascem, por exemplo, os preconceitos, onde uma pessoa cria um atalho irreal do que acontece e ele já julga aquela situação, aquela coisa, de uma forma não real, de uma forma mais deturpada. É mais ou menos o mesmo processo cerebral. Isso é muito denso o assunto, mas você só precisa saber que, dentro dos conceitos dos vieses decisórios do ser humano, do cérebro humano, um deles é a heurística da representatividade. E existem dois vieses dentro dela. O primeiro é, quanto mais frequente uma informação chega para você, mais probabilidade você acha que essa informação acontece. É muito comum você ver um acidente de avião e você falar, nossa, acidente de avião acontece toda hora. Porque tem várias notícias o tempo todo. Às vezes um acidente de avião gera uma semana de notícia, ou até 2 semanas de notícia. E com essa frequência de notícia, você fica na sua cabeça que acidentes de aviões são muito comuns, quando, na verdade, tem um sistema global de unificação de ações de segurança aeronáutica, que quando tem um acidente, toda a indústria aeronáutica aprende sobre o acidente para não repeti-lo. Então, todo acidente de avião que tem, a indústria aérea aprende melhor e tem menos chances de ter um acidente. Então, essa heurística faz com que você tenha essa percepção errada desse fato. Ainda,
Quanto mais recente você viu uma informação, mais fácil de recuperar no seu cérebro ela é. Então, essas duas heurísticas juntas fazem com que o tráfego pago funcione muito bem, porque você vai estar entregando conteúdo para a pessoa no feed, no site, na plataforma que ela esteja usando, de forma frequente, e como é frequente, ela vai estar recente na cabeça do seu prospecto, do seu lead, ou do seu potencial cliente, ou do seu cliente. Então, você vai utilizar essas ferramentas mentais para poder estar na cabeça do seu cliente e ele te vê como uma melhor oportunidade de fazer negócio. Para finalizar aqui, eu te trouxe 3 métricas principais para você avaliar se o seu pós-venda está indo bem. A primeira delas é a taxa de retenção de cliente. Qual é a porcentagem dos seus clientes iniciais que voltaram a fazer alguma compra, que continuam fazendo compra com você? Se um cliente ele fica bastante tempo com você, consumindo outros produtos, essa é a taxa de retenção de cliente. Tem a taxa de recompra. Quantos por cento dos seus clientes fizeram uma segunda compra com você? Ou seja, compraram pelo menos mais uma vez de ti. Então, essa taxa de recompra é legal você ficar de olho. E, por fim, uma das mais famosas que existem nesse pós-venda é o NPS, ou Net Promoter Score. Em português, a gente fala Índice de Satisfação do Cliente. Você não já respondeu em algum momento da sua vida? De 1 a 10, qual a nota que você daria para esse serviço? Ou, de 1 a 10, o quanto você sugeriria esse serviço para outra pessoa? Essa sua resposta vai ter um cálculo que vai tornar um NPS possível nessa empresa. Como é feito esse cálculo? De todo mundo que respondeu, você vai pegar a porcentagem de quem respondeu de nota 1 a 6 e subtrair da porcentagem das pessoas que responderam nota 9 e 10. Quem te deu nota 9 ou 10 são chamados promotores. Quem te deu nota 8, 7 são chamados de neutros. E quem te deu nota de 6 para baixo são chamados de detratores. O promotor, ele tem muita chance de promover o seu produto. Os neutros, ele não fede nem cheira, ele não vai fazer esforço para falar bem nem mal do seu produto. E os detratores, eles vão fazer questão de falar mal de alguma coisa do seu serviço. Nessa conta, você não considera os neutros. Então, você pega porcentagens dos promotores menos a porcentagem dos detratores, e essa porcentagem resultado é o seu NPS. A sua intenção é fazer o seu NPS ser o mais alto possível. Com essas 3 métricas, eu te parabenizo a chegar até aqui. Como eu sempre falo, você que manda no seu conhecimento, e o seu conhecimento vai mandar no seu sucesso. É executando, testando, errando e aprendendo que você vai se tornar um empresário de sucesso. Então, parabéns por chegar até aqui e muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de me seguir aqui no YouTube e de curtir esse vídeo para poder sugerir para mais pessoas. Se você puder compartilhar para alguém que precise, compartilha. Comenta aqui alguma dúvida que você teve, alguma questão específica do vídeo, que eu vou te responder e solucionar o que você precisa, particularmente aqui nos comentários. Se você não gosta muito do YouTube, eu estou em todas essas redes sociais aqui. Fica à vontade para me seguir em qualquer uma delas e mandar mensagem por lá também que eu vou te responder. E te vejo na última aula que eu vou finalizar esse mini curso sobre funil de vendas. Espero que eu esteja te ajudando de verdade. Até lá!